Olá, turminha do quinto ano, né? Vamos iniciar nosso período de revisões, tá? Vamos para geografia, então cada dia da semana, né? Vocês sabem que vai ter uma aula de revisão, tá certo? Antes de ir para a parte de revisão, eu vou fazer uma correção da semana passada, tá? Infelizmente, por conta de muitas coisas que aconteceram durante esse ano, né? Devido ao nosso calendário ter sido todo modificado, infelizmente eu estou me sentindo muito frustrada. Nós não vamos concluir a parte de geografia. Então, assim, eu estou me sentindo assim, porque parece que eu não terminei, né? Mas eu espero que vocês entendam também, tá? Então, a gente vai fazer a primeira correção e depois eu vou dar uma pincelada do que vai cair na avaliação de geografia. Então, na semana passada, a gente estudou, né, sobre as regiões Norte e Nordeste, tá? Que também vai ser conteúdo para a prova. Então, como eu estou explicando as atividades aqui, a correção, então já ajuda também na questão da explicação da revisão. Então, na página 304, onde tinha, né, falando sobre a região norte, nós tínhamos um texto que dizia o seguinte: a Amazônia ainda esconde muitas surpresas. Vocês sabem, né, gente, que a região norte, ela abrange, né, o bioma brasileiro, a floresta amazônica. E a floresta amazônica, ela é uma das mais importantes do mundo por conta da sua grande biodiversidade. Então, o texto diz o seguinte: a Amazônia ainda esconde muitas surpresas. Quantos bichos será que vivem por lá? E nós ainda não conhecemos. Vira e mexe, um deles dá as caras aos cientistas pela primeira vez. Foi o que aconteceu recentemente com uma equipe de pesquisadores que realizou uma expedição ao sul da floresta. Eles deram de cara com uma espécie ainda desconhecida de primata e deram-lhe o nome de zog-zog rabo de fogo, ou Calicebus miltoni, que é o nome científico. A característica mais marcante do animal é a sua cauda vermelhada cor de tijolo, por isso o nome rabo de fogo. Pergunta: qual é o principal assunto tratado no texto? O principal assunto é a descoberta de uma nova espécie na floresta amazônica. Por ela ser muito grande, a gente tem algumas espécies realmente que não foram descobertas. Por que o animal descoberto recebeu o nome de rabo de fogo? Porque ele tem uma cauda avermelhada. E por que esse tipo de descoberta ocorre na floresta amazônica? Né? Por conta da sua grande biodiversidade, por ela ser muito densa e não ter, assim, digamos, tantas espécies conhecidas, né? E talvez, gente, devido ao desmatamento e à não preservação da floresta amazônica, talvez tenha tido espécies que nem existam mais e que a gente nem vai conhecer por conta, né, dessa ação do ser humano. Na 307, nós tínhamos o seguinte: observe o mapa e responda. A. Cite o nome de 2 tipos de vegetais explorados na região norte. A gente observando, nós temos vários tipos de vegetais que a região norte, né, ela produz. Pode ser que você pode colocar o açaí, a madeira, o látex, a seringueira, o cupuaçu. B. De que maneira os povos ribeirinhos em geral exploram os recursos da floresta? A gente sabe que ali perto da floresta tem pessoas que moram lá e sobrevivem, né, dessa floresta. Então, o que é que eles podem dizer? Que eles exploram de uma maneira sustentável, eles não agridem a floresta amazônica, tá? Então, eles não destroem porque eles precisam da floresta para poder sobreviver. 2. Leia a manchete e responda as questões. Qual é o principal assunto apresentado nessa manchete? Desmatamento na Amazônia atinge uma área de 97 mil campos de futebol. O desmatamento na floresta amazônica, né, gente? De acordo com a manchete, qual é o tamanho da área desmatada? 97 mil campos de futebol.
C. Quais atividades do ser humano têm contribuído para aumentar o desmatamento da Amazônia? E a gente pode dizer que além do desmatamento, né, a extração da madeira de forma ilegal, nós também temos as atividades agropecuárias que destroem a floresta para transformar em pasto para gado. Na página aí a gente vai para a região Nordeste, né, que é onde a gente mora. A gente aprendeu que na região Nordeste ela é tão grande, né, assim, ela tem alguns contrastes, então ela foi dividida em 4 sub-regiões. Questão de prova. Essas 4 sub-regiões a gente tem características distintas e se chama Zona da Mata, Meio Norte, Sertão e Agreste. Tá? Não necessariamente nessa ordem. A gente sabe também que a região Nordeste ela tem os 9 estados brasileiros e vem sofrendo, né, com a seca, né, porque tem algumas partes do Nordeste sofrem com a estiagem, ou seja, não tem chuva e muitos agricultores acabam perdendo, né, a sua plantação, as suas lavouras, acabam tendo que ir para outros lugares fugindo da seca. Então, na página 310, nós temos aqui que dividir, né, cada estado onde é que ele está, qual é a sub-região do Nordeste. Então, o Sergipe, observando o Sergipe, ele está no Sertão, no Agreste e na Zona da Mata. Alagoas, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte também, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Já o Ceará, que é onde a gente mora, tem um pedacinho bem pequenininho do Sertão e Meio Norte. E o Piauí, Meio Norte e Sertão. Mesma coisa, né? A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. E o Maranhão todo está na sub-região Meio Norte. Na 2, nós íamos escrever um texto relacionando a importância das cisternas, né? Que a gente aprendeu que as cisternas, elas servem para, como as pessoas do Nordeste sofrem muito com a seca, serve para armazenar a água da chuva. Na página 313, né, a gente tinha que descrever o motivo histórico e o motivo atual da desigualdade na distribuição da população no território do Nordeste. No mapa, a gente observa que o Nordeste, ele tem mais pessoas morando na parte praieira, né, na parte do litoral. Na parte histórica, foi devido à ocupação, né, quando ocuparam, né, os portugueses, eles formaram as primeiras vilas ali no litoral. Depois foi que eles foram desbravando, né, mais no interior dessa região. Já atualmente é por conta, né, de atrair uma quantidade de pessoas maior, né, devido à questão de emprego, a questão das melhores condições de vida. Na 2, nós tínhamos que substituir, né, os desenhos pelas palavras, e aí nós tínhamos as festas e as cidades, tá certo? Voltando, a gente vai lá para a página 292, porque vocês vão ler esse conteúdo aí, estudar essa parte, porque também vai cair na prova, tá certo? E é sobre as grandes regiões do Brasil. O Brasil, como ele é muito extenso, falando territorialmente, houve a necessidade, né, de criar essas 5 regiões. Como foi criada essas 5 regiões? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, ele separou essas regiões com estados com características comuns, levando em consideração os aspectos naturais, como o relevo, o clima, a vegetação.
Então, na região norte, o que é que a gente observa? Que o relevo, a vegetação, o clima, ele tem em comum. Então, a gente observa que lá, né, é formado pelo clima equatorial, onde tem muitas chuvas abundantes. Também tem a questão da floresta amazônica, que é muito importante. As pessoas, por conta de ter uma grande quantidade de rios, a gente observa também que as pessoas utilizam mais a questão do transporte marítimo para se locomover. Já na região nordeste, a gente tem a questão da seca, né, que a gente sofre, mas também, com exceção de Teresina, no Piauí, a gente observa que as capitais do Nordeste, quase todas elas, com exceção de Teresina, no Piauí, ficam localizadas na praia e, né, atrai muito turistas, certo? Temos também a questão do Centro-Oeste, que a gente não vai estudar por conta do tempo, mas a questão do Centro-Oeste, a gente observa lá que tem as grandes fazendas agropecuárias estão vinculadas lá. Nós também observamos que não tem tantas pessoas morando lá, né, por conta também da ocupação territorial do Brasil na época da ocupação, como era algo mais distante, então não teve tanta gente morando lá, né? E nós temos a região sudeste, que é onde comporta digamos, uma quantidade maior de indústrias, né, e onde tem um maior fluxo de pessoas morando lá, e a região sul, onde foi um fluxo grande de imigrantes, tá bom? Já na 296, que foi outra parte também que a gente tem que estudar, a gente observa que o país ele está integrado pelos meios de transporte e de comunicação, tá? As rodovias, eles ligam, as estradas, né, eles ligam uma região à outra, e também aos meios de comunicação, que hoje em dia é mais fácil, tá bom? E aí a gente vai, né, voltando, certo, gente, para a questão da região norte, que a tia Débora já explicou, e a região nordeste, tá? Além dessa explicação e da leitura que vocês vão fazer, a tia Débora vai passar uma atividade para vocês fazerem, tá? Bem parecida com a prova, para vocês se ligarem, para vocês tirarem notas boas, tá bom? Então, assim, se eu não me engano, a prova vai ter 12 questões, tá? Tem de marcar e tem de responder. Queria pedir a vocês, tá? Nas provas de responder, por favor, preste atenção, gente, na letra de vocês, tá? Essas últimas provas, teve algumas pessoas que a tia Débora sofreu um pouco para ler, tá? Então, assim, eu sei que vocês podem fazer melhor do que vocês estão fazendo. E às vezes, quando eu cobro, é porque eu sei da capacidade, do potencial que cada um tem, tá? Então, quando vocês forem fazer a prova, tem textos? Tem texto. Então, marca as partes importantes que você vê no texto para poder fazer a interpretação melhor, tá? Outra coisa muito importante, gente, é que não deixem questões em branco. Eu falei tanto na última prova para vocês prestarem atenção nisso e, infelizmente, né, houve pessoas que deixou uma folha inteira sem responder, e foi na parte de geografia, tá certo, gente? Ah, tia Débora, mas eu não sei. Mas, gente, tá, vocês estão em casa, vocês têm um tempo maior de estudar, tá? Então, vamos se esforçar, são as provas finais. Eu sei que vocês já estão cansados, então, assim, é importante que vocês façam, tenham essa responsabilidade, tá certo? Então, por favor, prestem atenção na letrinha, capriche, tá? Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Boa sexta-feira. Eu nem sei se vai cair na sexta-feira, provavelmente eu acho que é na segunda, tá? Mas a tia Débora, como tá gravando assim, então eu tô desejando
feliz um final de semana maravilhoso. Mas eu não sei como é que vai ser, provavelmente é na segunda, tá? Então desconsidera aí esse bom final de semana. Tchau, tchau e um abraço.